Oi, professor. Hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho da disciplina de sistemas embarcados. Nesse trabalho, a gente rodou um código disponibilizado pelo Grilo, e basicamente o código ele rodava um motor da Maxon, controlado por uma EPOS, e como controlador a gente estava usando a Big Black, que tem a arquitetura de ARM 32 bits. Aí, inicialmente, a gente tentou rodar o código do Grilo, mas a gente percebeu que tinha algumas coisas faltando. E aí a gente teve que acrescentar uma linha de código, que foi essa linha 29, então esse run auto reconf. Basicamente, ele inicializa o build. E outra linha que a gente teve que alterar foi a linha 31, esse run make J8, no código original tá J20. E aí no nosso PC não estava rodando, e a gente notou que esse número ele indica a quantidade de threads disponíveis no processador do nosso PC. Por isso que a gente resolveu fazer rodar todo o trabalho no computador do Alexandre, que tem 8 threads. Aí a gente modificou para 8 e aí conseguiu rodar. Logo depois, a gente também tentou buildar para a arquitetura x8664. Não teve que fazer muitas alterações no código, ele é bem parecido no geral, só tivemos que mudar da linha 12 até a linha 19, que são os compiladores e as bibliotecas. Então, no caso, a gente teve que encontrar quais eram os compiladores e as bibliotecas nas versões exatas para essa arquitetura, e o resto do código se manteve igual. E agora, de contribuições nossas para o código, a gente teve a ideia de fazer um bash para buildar o código, que é o interpretador de comandos. Então, o Grilo passou para a gente as instruções que tinham para buildar esse código, e a gente fez um único bash para agrupar todos esses comandos e executar as instruções em sequência de forma automática. Então, após clonar o repositório, a gente conseguia buildar a imagem do Docker a partir desse bash. E todas as instruções que a gente colocou no README do GitHub, de como fazer essa instalação e rodar o bash. Bom, e outra ideia que a gente teve foi de buildar para RISC-V64. O processo é bem parecido, a gente adiciona a arquitetura, a gente encontra os compiladores para essa arquitetura e baixa as bibliotecas para essa arquitetura. Bom, o problema é que essas bibliotecas aqui, a princípio, elas não rodavam. A gente teve que atualizar a versão do Debian, o Debian Trixie, que é o Debian versão 13, a versão do Debian que o Grilo usa, que é a 11, que é a Bullseye, mas acaba que a Aptitude, que é o gerenciador de pacotes, dentro da versão do Debian 11, não tinha acesso a RISC-V64. A primeira coisa que a gente tentou fazer foi buildar essas bibliotecas na mão, colando o código do GitHub, buildando através de CBake, etc., com os próprios compiladores que a gente já tem aqui, afinal é só isso que precisa. Entretanto, não deu certo, então a gente partiu para realmente atualizar a versão do Debian dentro do Docker e funcionou muito bem. Afinal, essas bibliotecas já estão lá dentro, buildadas para RISC-V64, a OpenBLAS, a LAPACK, a ARPAC, a SUPERLU e a Armadillo. Outra coisa que a gente descobriu também no meio do caminho foi que, embora o comando de configure da própria LLCore aceite um RISC-V64 como host, ele não conseguia buildar. Isso acontecia porque dentro desse arquivo aqui, make jump, aqui, basicamente, ele não tinha o processo escrito de como tratar quando a arquitetura é RISC-V. Você pode ver que tem todas as arquiteturas, ó, ARM32, ARM64, i386, x8664, mas ele não tem a RISC-V. Basicamente, esse pedaço de código aqui, esse código, né, aliás, aqui, ele trata como que os binários vão ser escritos para essas arquiteturas. E esse código ele não está ainda na branch principal da própria LLCore, mas a gente achou esse código aqui já numa pull request da própria no GitHub da LLCore. Basicamente ainda não foi aceito, mas é um código que funciona. E basicamente dentro do nosso build and run aqui, que é esse código aqui, ele pega esse arquivo e joga lá para dentro da LLCore, caso a gente esteja buildando para RISC-V64. E basicamente esse aqui também, já mostrando, é o bash. Ele tem uma função de help para mostrar como escrever. Ele trata alguns erros que podem dar no começo. E ele vai dando, entre cada passo, o que ele está fazendo, mostrando o que está acontecendo no código para o usuário entender. Basicamente, ele roda até construir o Docker aqui. E de dentro do Docker, ele roda um build em Docker.
que é um bash que executa dentro lá do próprio Docker os comandos de criar uma folder, de rodar o cmake e o make lá dentro. Basicamente, esses dois arquivos bash aqui controlam o build do nosso código. E seguindo aqui as instruções do próprio Redmi, o que a gente faz? A gente vai dentro da pasta script, que é essa aqui, scripts, que está aberta aqui, e você vai copiar o conteúdo do script build and run, que é basicamente esse script que já está aberto aqui. Se você abrir ele aqui, você vai ver esse script aqui. Bom, eu já copiei o código aqui, ele está dentro de uma pasta chamada embarcados. Está aqui bonitinho, todo o código aqui. E aqui dentro de embarcados, você tem ls, está aqui o build and run ls. A primeira coisa que você vai fazer aqui é dar permissão para esse arquivo aqui através do comando chamote. Essa instrução também está escrita aqui. Antes de executar o script, é necessário dar a permissão para o arquivo. E a partir daqui eu vou seguir aqui no próprio terminal. Como você pode ver, você pode dar help e ver quais são as flags necessárias ou não, né? Na verdade, nenhuma dessas flags aqui é obrigatória para rodar. Ou seja, se você rodar sem nada, ele vai escolher os padrões, que é basicamente o folder name vai ser o padrão, o clean install vai ser 1 para uma instalação limpa e a arquitetura padrão vai ser ARM32. Bom, o que acontece aqui é a pasta só faz sentido você dar nome se você for manter os arquivos temporários, ou seja, se você fizer uma instalação com clean install 0. Se não for fazer uma instalação com clean install 0, o nome da pasta não vai fazer diferença. E a arquitetura que você escolhe é a arquitetura por build. Então, basicamente, aqui a gente vai rodar os códigos para todos e ver o que acontece. Ou seja, se você rodar sem nada, ele vai escolher os padrões. Então, ele vai clonar uma pasta com padrão, vai fazer uma instalação limpa e vai buildar para ARM32. Que é basicamente o que está acontecendo aqui. O nome da pasta padrão é uma instalação limpa assim, buildando para ARM32. A primeira coisa que ele vai fazer é clonar aquele repositório que a gente está trabalhando aqui, que é o repositório do próprio código. Se demorar muito, eu vou cortar ou acelerar um pouco o vídeo, mas eu acho que vai ir bem. Agora ele está clonando a própria LLCore. Agora ele inicia o processo de construir a imagem. Como a imagem já está construída, ele não vai ter que baixar de novo todas as bibliotecas. Basicamente, a única coisa que ele vai fazer é buildar a LLCore dentro lá do próprio Docker. Bom, e agora com a LLCore buildada, ele vai entrar dentro do Docker e vai construir, e vai buildar o código que está escrito lá em C, vai buildar para dentro. Vai buildar para ARM32. E por fim, ele vai basicamente finalizar o container e excluir os arquivos temporários, porque a gente escolheu fazer uma instalação limpa, nesse caso. Certo? A gente também pode rodar para construir para RISC-V, com uma instalação limpa também, para apagar o repositório. Com o build realizado, concluído com sucesso, mais uma vez ele vai apagar os arquivos temporários, que a gente escolheu isso através do nosso bash, vai apagar ali. E por fim eu vou instalar uma última vez agora para x8664, passando um folder name e passando um clean install como 0. Como a gente pode ver aqui, ele vai criar uma pasta com o nome source code, o clean install foi false e a arquitetura selecionada foi x8664. Para x8664 e dessa vez ele vai só finalizar o container sem excluir os arquivos temporários, ou seja, sem excluir o que a gente clonou do GitHub. Bom, como a gente pode ver aqui, os arquivos temporários foram mantidos em source code, que foi o nome que a gente escolheu para a página. Vou dar um clear aqui e ls. Como a gente pode ver, a gente tem o build para ARM32, o build para RISC-V e o build para x8664 e, consequentemente, o próprio source code. A gente pode ver aqui quais são os resultados de rodar, compilar o código dessa forma, através desse bash.
A gente pode dar aqui o file para ver para que arquitetura foi buildada, cada uma das coisas, aqui, cada um dos arquivos. Como a gente pode ver, dentro do ARM32 foi buildado para ARM32, dentro da pasta do RISC-V foi buildado para RISC-V, e dentro da pasta para x8664 foi buildado para x8664, como podemos ver aqui. Buildado para x8664, buildado para RISC-V, por fim buildado para A32, 64 e 64 bits novamente. Como a gente tinha deixado o clean install lá, e a gente entrar aqui em source code, o source code tá, basicamente, a gente fica salvo aqui as images desses dockers que a gente criou aqui para cada uma das arquiteturas. Isso é, quando você agora for passar os arquivos para dentro da sua placa, seja ela uma BeagleBoard que rode em ARM32, ou seja uma placa que tenha um processador com arquitetura x8664, ou um processador que tenha arquitetura RISC-V64, você pode entrar dentro dessas Docker Images, como, por exemplo, com o próprio comando que a gente tinha visto. Por exemplo, a gente vai entrar aqui na de Builder, na do Builder x8664, passando para dentro a pasta Source Code, para dentro da pasta ESC-Aero. E basicamente aqui a gente tem acesso ao Docker, e a gente tem aqui as bibliotecas. A Lelicó está aqui dentro, as outras bibliotecas ficam dentro de User e Lib. Ou seja, se você precisar passar os arquivos binários das bibliotecas para dentro da sua placa quando for rodar o código, você pode entrar dentro do seu Docker e passar esses arquivos que estão aqui dentro e aqui dentro, junto com o arquivo que está aqui dentro agora que está buildado ali dentro de ESC-Aero, e você passa tudo para a sua placa através de uma chave SSH. Vou melhor para você. Basicamente foi essas alterações que a gente propôs e que a gente construiu. Tá aqui explicando também no resultado do script o que acontece. Você vai ter o arquivo buildado para a versão que você escolheu, como a gente mostrou lá para todas as versões. E também fica salva a imagem do Docker que foi buildada para você passar os arquivos binários das bibliotecas para a plaquinha. E basicamente é isso, as alterações que a gente fez. E bom, a gente acredita que foi legal essa contribuição que a gente fez, porque ela vai automatizar esse processo que acho que muitas pessoas tiveram um probleminha ali no começo de clonar o repositório, fazer ele buildar e rodar direitinho. Então a gente deu uma agilizada nessa parte do processo. Basicamente é isso.